Olá, queridos, grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo, trazendo aqui algumas experiências de diversos irmãos que estiveram como membros de uma organização de controle mental norte-americana, uma organização religiosa, da qual também fiz parte, também sofri, ainda sofro como vítima dos maus tratos psicológicos que essa organização impõe aos seus membros, e especialmente aqueles que ousam deixar essa organização questionando a sua liderança. Então muitos ainda estão lá, às vezes nos escrevem, nos deixam comentários contando suas experiências, né? Não podem se revelar porque senão eles vão sofrer perseguição terrível, como eu sofri muita perseguição nessa organização. Então eu estou trazendo aqui a experiência do nosso querido Lucas Felipe. Ele diz assim: irmão, tudo bem? Eu fui publicador por um tempo, mas não cheguei a me batizar, porque na época eu não conseguia ser um publicador exemplar. Publicador exemplar é aquele que relata mensalmente, no mínimo 10 horas de atividades, que também consegue um estudo bíblico no território, distribui bastante publicações nas reuniões, dá pelo menos um comentário em cada reunião, e esses são considerados os exemplares. São aqueles que agem né, certinho, conforme manda o figurino, que é a liderança dessa organização, o corpo governante. Aí ele diz isso, inclusive. Não cheguei a me batizar porque na época eu não consegui ser um publicador exemplar fazendo as 10 horas exigidas, pois eu trabalhava e estudava. Eu era jovem, tinha por volta de 18 anos e naquela época algumas doutrinas já me incomodavam. Eu não queria ir para a vida eterna na terra sem meu pai, ou sem meus avós, ou sem meus amigos do mundo, entre aspas, que ele botou. Todo mundo que não faz parte dessa organização norte-americana é chamado por eles de mundanos. E todas as outras religiões são chamadas de Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa, que deverá ser destruída. Então tudo fora dessa organização é considerado de Satanás. Eles se consideram no paraíso espiritual os únicos que servem a Jeová. Ele continua então: enfim, eu abandonei a organização nessa época e graças aos seus vídeos eu vejo a manipulação que o corpo governante faz com os irmãos e como isso é grave, e também o quanto eles menosprezam Jesus e seu papel tão imensamente importante na nossa salvação. Ao mesmo tempo, se vangloriando, criando datas para o fim dos tempos, sem pé nem cabeça, e infelizmente levando uma multidão para o engano. Excelentes observações do nosso querido Lucas Felipe. É exatamente assim, né? A organização liderada pelo corpo governante criou diversas datas, estabeleceu diversas datas para eventos bíblicos, proféticos, como o fim em 1914, o fim em 1920, ressurreição dos santos em 1918, que segundo ele já começou, ressurreição dos patriarcas em 1925, construíram lá uma mansão em Betsarim, em San Diego, nos Estados Unidos, que na verdade foi uma desculpa para uma mansão para o segundo presidente dessa organização morar até a morte dele em 1941, 1942, por aí. Data do início do reinado milenar de Jesus, iniciando em 1975, fim da geração, 1984, 1994, fim do mundo, Armagedon para fim do século 20, 2000 para 2001, enfim, muitas datas, muitas doutrinas perigosas, como a doutrina dos transplantes de órgãos, que ceifou muitas vidas, do sangue, e muitas outras, regras arbitrárias sobre questão de assuntos militares, questões políticas, isenção do serviço militar, que levou vários irmãos a maus tratos, prisões e morte, só para depois o corpo governante mudar e afrouxar suas regras. A regra do ostracismo aos que saem da organização, ou que são expulsos, que já está sendo travado várias batalhas nos tribunais por diversos governos em diversos países estão caindo em cima dessa organização por causa da violação dos direitos humanos, e a coisa vai se apertando cada vez mais e muitos vão despertando.
Os mais fanáticos têm mais dificuldade de conseguir enxergar o que está na cara. Que essa organização é uma organização de falsos profetas, liderada por falsos instrutores, que usurpam o lugar de Cristo e menosprezam o papel de Jesus, como o nosso querido disse aqui. Menosprezam, ensinaram discursos especiais, que a pregação, ir de casa em casa, distribuir publicações é mais importante do que o resgate, do que o sacrifício de resgate de Jesus. Ensinaram isso. Ensinaram que nós vamos poder chegar à perfeição e ser declarados justos aos olhos de Deus, mas não graças ao resgate de Cristo, pelos nossos próprios méritos. Onde já se viu um ensinamento satânico desse? Os emblemas que Jesus mandou comer e beber o pão e o vinho, eles ensinam que você tem que passar de mão em mão, sem comer e sem beber, e depois jogar fora. Desprezo para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Desprezo para com o sacrifício do resgate. Tudo isso faz pessoas sinceras despertarem. Os que ainda estão hipnotizados têm mais dificuldade, eles precisam de um estalo. Já viu aquele filme A Origem, com o Leonardo DiCaprio? Quando eles entram no sonho da pessoa, né? Um sonho dentro de outro sonho, e para a pessoa despertar ela precisa de um clique, ela precisa de um estalo, não é isso? Ela precisa de um start para despertar um impacto. Às vezes é cair dentro d'água, um tombo, às vezes quando a gente está dormindo a gente toma aquele susto e acorda. Então, às vezes em seitas do controle mental, quando as pessoas estão sob o manto do hipnotismo, elas precisam de um baque, de algo assim. Muitas vezes alguns acordam quando sofrem uma injustiça, como aconteceu comigo, né? Eu sofri um levante do corpo de ancião junto com o superintendente de circuito, que injustamente lá tramaram covardemente, depois de ficar 10 anos como ancião, por causa de uma idiotice, de uma fofoca, simplesmente jogaram no lixo toda a minha ficha para eu ser vítima de difamação por causa disso, deixar de ser ancião. Simplesmente quando anuncia que você não é mais ancião, o pessoal começa a fofocar, te difamar, insinuando que você cometeu algum pecado contra a Bíblia. E foi isso que aconteceu. Felizmente depois eu voltei, só que acordado, né, ao corpo de anciãos, e fiquei ainda mais 6 para 7 anos servindo como ancião, porém acordado, tentando ajudar o máximo de pessoas, e felizmente consegui ajudar muita gente a despertar também. Bem, essa foi a experiência do nosso querido Lucas Felipe, compartilhando aqui conosco, e eu agradeço a atenção de vocês. Aguardem os próximos vídeos. Até lá.